Olá, amigos de todo o Brasil, seja bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Nos próximos 30 minutos, convido você a acompanhar aqui na TV Pai Eterno uma conversa interessante sobre um problema vivido por muitas pessoas, mas às vezes bastante negligenciado. O esgotamento profissional, chamado de Síndrome de Burnout. Esse distúrbio psíquico foi descrito por um médico norte-americano em 1974 e está registrado na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Entre os sintomas estão a tensão emocional e o estresse crônico, provocados por condições de trabalho desgastantes nos aspectos físico, emocional e psicológico. No programa de hoje, queremos conhecer mais esse problema, como perceber os sintomas, como melhorar o ambiente de trabalho a fim de evitar o esgotamento profissional e qual a responsabilidade de patrões e empregados. Os nossos convidados de hoje são o psicólogo e psicanalista Cândido Renato. Boa noite, Cândido, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todas e todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também está conectado conosco o psiquiatra Murilo Nascente. Murilo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Tema muito importante, como eu disse, muitas pessoas às vezes passam por ele, não assumem, não reconhecem, não identificam. Por isso, eu começo conversando com o Cândido Renato, que é psicólogo e psicanalista. Como identificar a síndrome de burnout, esse esgotamento, né? Diferenciando de um simples cansaço depois de um dia ou de vários dias de trabalho, né? Quem tem essa síndrome é capaz sozinha de perceber que está, nessa situação? Irmão, é com toda certeza possível a pessoa ela começar a perceber alguns sinais, porque ela começa a perder o prazer em coisas simples da vida, principalmente relacionado ao trabalho. Ela começa a realizar atividades no piloto automático, ela tem uma sensação, um sentimento às vezes de distanciamento de si, ela perde o sentido de desenvolver as atividades laborais, é como se ela não tivesse mais a mesma energia ou a mesma emoção para realizar as atividades, ela perde às vezes a concentração em atividades simples ou atividades que ela fazia antes com maior esmero e de repente ela começa a se desorganizar no ambiente de trabalho. Também pode haver alterações de sono, alterações de humor, alterações gastrointestinais. O corpo e o nosso sistema psíquico, ele vai nos dando sintomas. O que é importante é a gente conseguir diferenciar o que é síndrome, o que seria o estresse normal do dia a dia, e isso muitas vezes está relacionado ao período de duração desses sintomas e também do impacto desses sintomas na vida do sujeito. Então, ou seja, é algo prolongado, mas você me colocou uma palavra que é muito interessante. A pessoa, no sentido da alegria de ir trabalhar, de realizar a sua atividade, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a sua atividade profissional, mas faz por fazer. Digamos que um sinal eu não vejo sentido no que estou fazendo por fazer, não tenho alegria nisso, quero me livrar disso e não consigo. Seria por aí? Seria por aí, mas a gente também hoje lida com várias pessoas que atuam em áreas que desde o início ela já não gostava. Mas é diferente do não gostar de realizar uma atividade de uma sensação de desprazer em realizar aquela atividade. É um pouco mais profundo esse descontentamento com a atividade laboral. É um incômodo que a pessoa tem durante a atividade de trabalho, o estresse que ela tem em pensar no trabalho, a angústia que ela leva do trabalho para casa. Isso acaba tomando conta de todas as áreas da vida da pessoa e não fica localizado somente no trabalho. E é interessante que isso é prolongado. Se a gente pensar que a pessoa tem uma jornada de 6, de 8, até de mais horas de trabalho, como isso, digamos, contamina a existência da pessoa, porque é a maior parte do dia dela, né? E aí eu pergunto para o Murilo Nascente, que é psiquiatra, para quem está nessa situação que foi descrita pelo Cândido,
como buscar um tratamento e qual profissional que deve ser buscado para superar essa situação? Olha, não é tão simples e nem tão óbvio, porque as situações elas são muito diversas, as pessoas são muito singulares. Quando você fala de síndrome de Burnout, que é um termo que é retirado até do automobilismo, é uma manobra em que os carros patinam e deixam manchas pretas no asfalto, é como se a pessoa estivesse realmente sendo esmagada ou lixada até se machucar. Essas situações elas nunca são simples porque elas dependem de dois aspectos, elas dependem do aspecto externo e interno. Então, uma atividade que para uma pessoa é uma atividade extremamente prazerosa, para outra pode ser um fim de mundo. Então, não está tão ligado a uma coisa objetiva. Se não está tão ligado a uma coisa objetiva, o tratamento também não o será. Então, se você começa a imaginar que uma pessoa que não gosta de se expor é colocada em uma sala de aula, ela pode ter um problema muito sério. E aí uma outra pessoa naquela mesma situação, ela está vibrando e ela está achando que está no melhor dos mundos. Portanto, eu vou dizer, então, tire do trabalho ou coloque no trabalho, dê antidepressivo ou aumente a dose. Não é tão simples, as questões elas são individuais. E a síndrome do Burnout, na verdade, ela é uma nomenclatura que tenta unificar um conjunto muito amplo de sintomas de pessoas que sofrem com relação ao trabalho e que vão desde causas familiares a causas financeiras, até causas muito individuais, como a inaptidão para uma habilidade específica. Então, talvez não seja um caso de buscar o tratamento ou simplesmente a pessoa mudar de trabalho. Tem muito mais coisa envolvido, cada história é uma história e tem que ser olhado com atenção. É porque a gente tem um frisson e é uma sedução em dar respostas binárias e rápidas para problemas que são complexos e que envolvem questões, especialmente a psiquiatria. A psicologia é muito menos, a psicologia é muito mais cuidadosa quando se trata de tratar uma pessoa, de ir ao mundo do outro com certo respeito. A psiquiatria, ela é mais grosseira mesmo, então chegou, ouviu pouco e deu um remédio, manda embora, vamos para o próximo. Então, eu tenho cuidado quando a gente vai tratar de questões que elas não são óbvias. Então, você fazer um diagnóstico, uma pessoa que está sofrendo. Eu sou empresário, além de médico, eu sou empresário. Eu tenho uma escola e trabalho com inúmeros professores há muitos anos. Então, eu tenho professores que já tiveram situações de muito sofrimento fazendo atividades que eles eram costumeiras para ele. Então, simplesmente, num determinado ano ou num determinado semestre, aquilo que ele fez durante toda a vida já não era mais suficiente para mantê-lo satisfeito e ainda era motivo de sofrimento. Aí você vai ver, a pessoa está passando por uma separação, a pessoa está passando por um outro tipo de problema e o trabalho passa a ser o lugar onde os sintomas ficam mais óbvios. Então, tem que se tomar muito cuidado para uma avaliação criteriosa, porque não é assim, trabalhou muito, vai ter burnout, toma antidepressivo, volta para o trabalho. Não é tão simples assim. A gente sempre tem o que fazer, tem como abordar, mas as questões elas são um pouquinho mais complexas. E é muito importante você nos esclarecer nesse sentido, porque, como você, até no exemplo que você aplicou muito bem, às vezes o problema não está no ambiente de trabalho, está fora dele. E essa síndrome ela está bastante no noticiário atualmente ligada ao ambiente profissional. E muitas vezes ela só, digamos, fica sensível no ambiente profissional, mas muitas vezes a origem do problema está em outro lugar. Eu concordo com você e eu vou um pouco além. Eu costumo falar, quando às vezes eu vou dar palestras na faculdade de medicina ou para alguns colegas, não existe o mundo, existe a leitura que a gente faz do mundo. Então, eu poderia, para o nosso caso aqui, dizer, não existe o trabalho. Existe a leitura que aquela pessoa faz do trabalho. Então, o ambiente de trabalho é hostil por uma interação de dois fatores. O ambiente em si, se a gente pudesse isolar, e a leitura que aquela pessoa faz daquele ambiente. Então, você pode chegar ao seu trabalho, falar bom dia para o seu chefe e ele não te responder. E você, a partir dali,
começar a criar todo o enredo de tragédia na sua cabeça, porque afinal de contas, você deve ter feito alguma coisa errada, afinal de contas ele é muito grosseiro, afinal de contas... E às vezes no final do dia, ele te pede uma dipirona e diz que estava com dor de dente. E a questão era toda dele, não tinha nada a ver com você, mas a leitura que você fez daquela situação foi tão imprópria que colocou você numa situação. Então nada exclui essa possibilidade de uma condição crônica, de uma pessoa que está constantemente fazendo leituras errôneas das situações externas e levando a situações de estresse muito grande e, na verdade, não estão ligadas ao externo, estão ligadas ao interno. Então, essa pessoa não vai ter a mesma resposta a um tratamento que uma outra pessoa que lida muito bem com as coisas, mas que realmente tem um chefe abusivo ou que realmente está numa carga de trabalho excessiva. Então, a gente tem que avaliar cada caso com muito cuidado para que a gente possa dar uma resposta adequada. Muito bem. Mas agora, concentrando no ambiente de trabalho, eu quero ouvir a psicologia, né? Quero ouvir o Cândido Renato, que é psicólogo e psicanalista. Como é que esse ambiente de trabalho pode levar a esta síndrome? A literatura diz que uma profissão que exige envolvimento interpessoal direto e intenso provoca ou gera uma situação para que as pessoas cheguem nesse nível de estresse. Você concorda com essa afirmação, Cândido? Considerando também o que o Murilo disse, né, cada pessoa ela vai reagir diante das situações de uma maneira. Isso depende muito da subjetividade dos recursos internos que as pessoas possuem para lidar com as situações. A gente não pode nunca fugir dessa regra. Mas o ambiente de trabalho, nas relações interpessoais, na sobrecarga de trabalho, ele pode ser um fator adoecedor do sujeito. Mas só o ambiente de trabalho em si, ele não é adoecedor. Depende muito de como essa pessoa está internamente, de como ela tem lido as situações, de como ela percebe esse mundo, como ela tem os recursos para lidar com as dificuldades. A gente vive hoje em uma sociedade extremamente competitiva, a gente vive hoje um cenário pandêmico, nós vivemos hoje um cenário de alto índice de desemprego. São diversos fatores que se somam e que podem gerar o adoecimento do sujeito. Pois é, eu fico até curioso isso. É muita notícia ruim às vezes, né? Que até nós jornalistas até ajudamos isso. É nova variante do vírus, a pandemia que parece que nunca vai ser superada, junta com o noticiário da política, da economia e a realidade pessoal da pessoa, né? Mas como é que, digamos, a pessoa que às vezes não tem esse apoio ou essa estrutura, ela adquire condições de compreender-se dentro de um cenário aparentemente caótico? Eu vou fazer essa mesma pergunta para os dois. Como é que a pessoa deve se estruturar para, no meio de um caos que às vezes a gente vive, não perder, digamos, o bem-estar e não chegar nesse estado de esgotamento? Eu vou começar então com o Cândido. Não é uma atividade fácil e nem é uma atividade simples, porque requer do sujeito um trabalho, mais trabalho, digamos assim, mas um trabalho interno, de autopercepção, de entender como ele tem vivido as experiências, de como ele tem desenvolvido as relações, de como ele tem promovido o autocuidado, de como ele tem se respeitado nas relações interpessoais, de como ele se respeita no ambiente de trabalho, dos valores pessoais. E aí se somam vários fatores que a pessoa ela vai começar a observar e ela vai entender dentro da realidade dela o que é que tem sido causador de sofrimento, o que é que tem sido causador desses sintomas, desse desencontro, podemos talvez dizer dessa maneira, com aquilo que em um outro momento poderia ter sido prazeroso e que de repente ganha um novo cenário e essa pessoa fica um pouco perdida diante da situação. Murilo, a sua posição? Bom, veja bem, faz parte do trabalho do psiquiatra fazer laudos de sanidade mental para pessoas que prestam concurso público. E como eu sou um psiquiatra e também filósofo, eu estudei filosofia, fiz filosofia clínica, então eu estou constantemente questionando o que eu estou fazendo e o que é isso. Essa é a pergunta que eu fiz, o que é isso? Algumas pessoas me procuram para fazer laudos, elas prestam um concurso público e me dizem o nome do cargo que elas vão ocupar. A gente tem que escrever isso no laudo. Então, qual que é o seu cargo? Auxiliar de serviços administrativos de segundo... não sei o quê.
Eu pergunto, o que faz um auxiliar de serviços administrativos? Eu não sei. Eu só sei que trabalha 6 horas por dia e ganha 5 mil por mês. Está com a porta aberta para o burnout. Porque trabalho não pode ser algo tão banal. Trabalho não pode ser tão banalizado. O trabalho é o serviço e o serviço é o servir. Se você não está fazendo parte da sua comunidade de uma forma não só a ser útil, porque útil ainda vem de utilitarismo, mas de servir mesmo, e de ser reconhecido pelo seu serviço, e de ser servido também, quando chegar a sua hora de ser servido, e de se sentir um elo pertencente. Se não existir isso na sua atividade, você pode trabalhar 1 hora por dia, que você vai ter burnout. E eu conheço pessoas que trabalham 14 horas por dia, sorridentes, assoviando, e quando termina o trabalho, vão para a igreja servir mais. Então, a forma com que a pessoa encara as suas atividades, o propósito que ela coloca, é que determina como que ela vai agir naquilo e que resposta que aquilo vai ter. Se ela trabalha só pelo dinheiro e não sabe nem o que vai fazer, e pelo número de horas, ou seja, ela quer definir o mínimo de horas possível, ganhar o máximo possível, aquelas horas serão uma tortura. Porque, afinal de contas, ela está vendendo o tempo dela. E uma pessoa que vende o tempo, vende pelo maior valor possível e o mínimo de tempo possível. E aquilo vai ser torturante. Então, está errada a forma das pessoas se relacionarem com o trabalho. A gente tem que até eliminar essa palavra. Não é trabalho, é serviço. Você agora está servindo, eu estou servindo, o nosso colega está servindo as pessoas que estão nos ouvindo. Quem sabe a gente aqui e ali consiga colocar um insight na cabeça dessa criatura e melhore a vida dela. E isso vai me deixar feliz, vai te deixar feliz. Não importa quanto que você está ganhando, porque para ganhar dinheiro você pode roubar banco. Você pode ser político, desculpa, mas você pode fazer inúmeras coisas que te dão renda, mas que não te dão propósito. Então, quando a gente começa a linkar o trabalho com o serviço, você está fazendo uma profilaxia para o seu burnout. E quando você faz qualquer coisa pelo dinheiro, você está se jogando para o burnout. Então, não está ligado diretamente ao que você está fazendo, mas como você está fazendo. É verdade. E, às vezes, a gente comete o erro de querer até monetizar o que a gente faz. Isso é um grande erro. Não, compensa trabalhar 18, 25 horas, sei lá, porque vou ganhar muito, mas às vezes aquilo que eu faço na generosidade, na gratuidade, me realiza, me deixa mais satisfeito. E hoje as pessoas se esquecem disso, né? Que a felicidade, a realização não pode ser expressa em reais. Aliás, hoje não, nunca. Não pode expressar em reais, porque às vezes você está correndo atrás disso, mas falta o sentido de fazer as coisas. Isso é muito comum para nós, eu sou religioso, na vida religiosa, mas eu acho que o ambiente profissional falta essa reflexão que você apresentou tão bem aí, a alegria do servir. Mas agora eu queria ouvir o Cândido a respeito da responsabilidade do outro. Eu posso ser o chefe, posso ser o gestor, o patrão, ou o colega de trabalho, ou o subalterno, né? Eu posso não ser o chefe, mas eu percebo alguém do meu lado que está nessa situação. Como é que eu posso ajudar? Olha, muitas vezes a pessoa ela não percebe que ela tem sofrido com o trabalho ou que tem sofrido em alguma instância da vida. E ela acha que aquela realidade que ela vive de sofrimento é a realidade comum. É aquilo que ela, às vezes, tem de entendimento de trabalho, de serviço, de vida. E, por vezes, a gente entende o trabalho como algo que tem que ser sofrido ou que tem que nos causar um certo doar-se, mas não doar-se num nível em que eu preciso me esgotar. E aí a pessoa ela acaba acreditando que isso é o normal, que isso é o natural e que a vida é assim, né? Então, quando um colega ou o chefe ou alguém que está relacionando com uma pessoa e você percebe alguém nessa situação, essa pessoa ela pode servir de alerta para o outro, para poder mostrar de alguma maneira para esse outro que existem outras formas de se relacionar com a vida, existem outras formas de se relacionar com o trabalho, que existem formas de você executar atividades laborais
sem que isso seja tão sofrido ou que isso cause tanto desconforto, que promover para essa pessoa a possibilidade de refletir sobre o que ela tem feito do dia a dia, o que ela tem feito das escolhas profissionais, quais são os propósitos dela no trabalho e na própria vida, como isso se relaciona, como a relação dela na construção do trabalho numa perspectiva de futuro e para além disso, né, em orientar essa pessoa, às vezes, dependendo do nível de sofrimento, a buscar ajuda profissional, a buscar outras alternativas que ela possa conseguir encontrar uma ajuda e um auxílio que a capacite para lidar melhor com essa situação. Infelizmente existe um grande preconceito com relação ao cuidado com a saúde mental, né? A gente, todos nós temos muita dificuldade em admitir que precisamos de ajuda, né? E às vezes a gente ajuda o outro, mas não se ajuda, não se permite acolher essa ajuda. Por isso eu trago aqui uma palavra do Papa Francisco, que no último mês de novembro deste ano expressou a sua solidariedade com todos que se sentem sobrecarregados em seu dia a dia, especialmente em casos de estresse e depressão. Foi a intenção de oração de toda a rede mundial de oração do Papa, rezar pelo acompanhamento necessário aos que vivem períodos de forte esgotamento mental, emocional e afetivo. E o Papa recomendou: a tristeza, a apatia, o cansaço espiritual acabam dominando a vida das pessoas que estão sobrecarregadas com o ritmo de vida atual. Nessa situação, uma ajuda pode ser a escuta silenciosa e a oração, aliada a um imprescindível acompanhamento psicológico. Com esse recado do Papa Francisco, que nos chama a atenção para a importância do cuidado de si e do outro, através da escuta, da oração, mas também do acompanhamento profissional, eu quero agradecer aqui a participação dos nossos convidados, que não só nos deram uma aula aqui para ajudar até a gente entender melhor essa situação, mas também dar boas indicações para os nossos espectadores. Então, obrigado ao Cândido Renato, psicólogo e psicanalista. Boa noite, muito obrigado pela participação. Boa noite, irmão Diego. Eu agradeço pela possibilidade de estar aqui com vocês e me coloco à disposição. Ótima noite. Muito obrigado. Obrigado também ao Murilo Nascentes, psiquiatra, por suas palavras, por nos ajudar a entender bem a síndrome de burnout, tão falada e talvez pouco entendida, não é verdade? Obrigado a você, Diego, Cândido. Foi um prazer estar aqui. Estou disponível sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou esta boa conversa e até a próxima.